Capítulo 171, Tempestade de Comércio 2. Depois de alguns minutos de espera, um homem com óculos escuros, chapéu, casaco verde escuro e um lenço cobrindo a metade inferior do rosto entrou no café e sentou-se em frente a Anchial. Ele colocou a mala de metal que carregava sobre a mesa, olhou para Anchial e não disse uma palavra. O vendedor sabia que o comprador era o fantasma negro, mas Anchial estava usando uma cara diferente. Anchial e o vendedor se encararam por um tempo e confirmaram a identidade da outra parte em silêncio. Estranhos não teriam se encarado por tanto tempo sem dizer uma palavra. O vendedor digitou a senha e virou a mala aberta na direção de Anchial. Dentro da mala havia um pequeno dispositivo em forma de donut com seus fios expostos do lado de fora. O exterior era revestido de metal, com um cilindro intruso na seção transversal e luzes vermelhas fracas piscando pelas frestas. Era um mini forno de reação à fogueira, um núcleo de energia capaz de gerar eletricidade automaticamente a partir de combustível solar e condensado. Era também um equipamento sobre-humano, pois a energia podia ser transformada em combustível como fonte de energia. Uma bateria recarregável era um material essencial para trajes mecânicos, eliminou a necessidade e problemas de suprimentos de bateria. Imagine ter que trocar as baterias no meio de uma luta. Anchial confirmou que era coisa real com as mãos, pegou seu laptop, mandou o dinheiro para o vendedor em um piscar de olhos e disse imediatamente, corra. Sem esperar pela reação do vendedor, Anchial empurrou o mini forno de reação de fogueira em sua mochila e se levantou de repente. Ele pegou sua águia furiosa e atirou várias vezes nas pessoas que ele havia confirmado que o monitoravam. Os agentes Ordina entraram em ação assim que o negócio foi concluído, mas Anchial foi um segundo mais rápido. Ele levou a melhor. O poder de fogo a 10 metros de uma arma de calibre tão alto era comparável ao de um francotirador. Então todos os agentes de monitoramento que foram baleados voaram para trás. Embora os agentes fossem bem treinados e usassem coletes à prova de balas, eles eram apenas soldados normais. Por outro lado, Anchial era um mecânico LV-55, então suas armas eram reforçadas e ele tinha todos os tipos de habilidades que aumentavam ainda mais seu poder. Um tiro foi o suficiente para fazer os agentes perderem sua habilidade de luta e colocá-los em um estado gravemente ferido. Sem qualquer hesitação, o vendedor quebrou a janela do chão ao teto e correu com todas as suas forças. Ele era um sobre-humano também, pois cobria alguns metros a cada passo que dava. Para desviar os números do inimigo, Anchial correu em outra direção. Droga, quem é esse comprador? O comandante da missão, Ordina, explodiu em raiva, pois não esperava que o comprador fosse forte o suficiente para perceber o perigo de antemão. Isso fez com que o plano fosse interrompido. Ele ordenou que os agentes e os soldados se dividissem para persegui-los separadamente. Anchial jogou água nas ruas enquanto corria pelas poças. Enquanto incontáveis passos se aproximavam de Anchial, agentes surgiram das ruas ao redor e começaram a atirar nele. As pessoas na rua fugiram gritando. A armadura retrátil controlada magneticamente que Anchial acabara de equipar refletia as balas. Ele deslizou pelo campo de batalha com uma arma em ambas as mãos e atirou em qualquer agente que expusesse sua cabeça. Naturalmente, ele não perdeu um único tiro. De repente, Anchial sentiu um puxão nos pés. Ele olhou para baixo e viu algo parecido com água envolvendo sua panturrilha, diminuindo sua velocidade. Olhando para as informações do inimigo na interface, Anchial viu que era um espelho em torno do LV-30. Quando a velocidade de Anchial diminuiu, dois agentes pugilistas aproveitaram a oportunidade para sair correndo da estrada e começaram a atacá-lo com os punhos e as pernas cobertos de energia. As chamas vaporizaram a chuva e criaram uma névoa branca, que obstruiu a visão dos agentes. Anchial não tem intenção de lutar em Ordina contra seus próprios agentes. Então ele destruiu a água em volta de suas panturrilhas girando suas botas eletromagnéticas over para a capacidade total e se afastou da área controlada por espelho inimigo o mais rápido que pôde. Foi nesse momento que ele ouviu o som de motores quando dois enormes veículos pretos da polícia saíram correndo do cruzamento. Os veículos espirraram na água em um arco com uma deriva e pararam na frente de Anchial, encarando-o de lado e bloqueando o caminho. Armas de alto calibre saíram de dentro das janelas enquanto eles rolavam e atiravam em Anchial ao mesmo tempo. O poder de fogo era tão forte que criava faíscas no cano por um surpreendente meio metro. Conforme as balas se expandiam em sua visão, Anchial foi atingido de frente. Essas armas eram fuzis de assalto de alto calibre,
e algumas delas eram espingardas com efeitos rebatíveis. Embora ele estivesse usando uma armadura, ele ainda tropeçou com as balas. Informações dos inimigos apareceram na interface. Eles eram a unidade de operações especiais de Ordina. Anchial fez uma mudança brusca de direção e deslizou sobre os tetos dos dois veículos com suas botas ovelha eletromagnéticas. Os soldados nos veículos desceram apressadamente para atirar nele, mas as balas não conseguiram alcançá-lo e deixaram um rastro de buracos nas paredes do prédio. Anchial pegou uma granada sônica, puxou o pino com os dentes e jogou entre os veículos. Os soldados se separaram às pressas, tentando encontrar cobertura, mas as ondas sonoras do estrondo sônico não foram obstruídas por sua cobertura. A força espalhou-se e todas as unidades especiais desmaiaram imediatamente. Anchial estourou os pneus e saiu andando. Ordina tinha muitos homens na área. Não importa o quanto Anchial tente se livrar da perseguição, sempre haverá outro carro na frente de seu caminho. Ele derrubou as câmeras de tráfego, fez desvios, usou suas botas ovelha eletromagnéticas para escalar paredes e edifícios, ultrapassou os soldados uma e outra vez, mas sempre havia carros o parando. Como eles foram capazes de sempre me encontrar? Anchial pensou. Então, de repente, ele percebeu algo. Quando ele se virou para olhar para o céu enquanto deslizava, ele descobriu 3 drones que o estavam seguindo. Não admira que soubessem onde ele estava. Ele tirou o Rei Falcon e os abateu com uma bala cada. O comandante da missão de Ordina bateu na mesa de raiva. A outra equipe já havia perdido o vendedor. Anchial era o único alvo restante, mas era muito difícil para seus homens pegarem. Mari, leve-o para baixo. Ponto. Tendo escapado com sucesso dos últimos carros, Anchial saltou pelos vãos entre os prédios e procurou um lugar escondido para trocar de rosto e roupas. De repente, balas de uma espingarda explodiram em suas costas enquanto a fumaça e as chamas irrompiam. Anchial foi jogado direto na parede e tijolos quebrados caíram no chão. A explosão de perto fez Anchial perder a audição por um tempo. Ele se livrou da poeira da cabeça e ergueu os olhos com o senho franzido. Um homem estava parado no topo de um edifício. Ele tinha todos os tipos de equipamentos com ele, um colete à prova de balas, cintos à prova d'água, 4 revólveres em volta da cintura e coxas, um rifle de precisão e 2 rifles de assalto diferentes pendurados nas costas e uma espingarda nas mãos com fumaça saindo do focinho. O dano de um tiro excedeu o dano de armas de fogo comuns. Anchial olhou para a interface e a surpresa apareceu em seu rosto. Um mestre de canhão. Sublinhado: você entrou em combate. Você recebeu as seguintes informações. Sublinhado: Mago Leslie nível 56 classe, agente LV10, agente de elite LV9, atirador Eagly LV11, mecânico novato LV10, mestre de canhão aprendiz LV10, mestre de canhão trainee LV6, atributos, 54 STR, 131 Dex, 65 END, 146 INT, 17 MIS, 11 graus Celsius.H.A, 13, Look. Saúde, 1900 vigor, 940 energia, 1230 habilidades, bem treinado, mais 100 de saúde, corpo fortalecido, mais 400 EAT, mais 4% de resistência à anormalidade, visão nítida, campo de visão aumentado, mais 20% de precisão, mais 13% de chance crítica de alcance, profissional mecânico, mais 18% de dano ao usar arma mecânica, mestre da arma, mais 1% de dano à distância por 5 destreza habilidades, tiro, explosivo LV5, movendo snip LV4, canhões e chamas LV2, derramando munição LV3, tiro básico nível 10, tiro preciso LV8, fogo suprimido LV5, Eagly e target lock LV1, afinidade de maquinário intermediário LV8, capacidade extra do clip NV5, equipamento, RX-108 Assault Rifle, grau, branco dano, 41 a 48 taxa de incêndio, 5,6 S alcance ativo, 380 metros capacidade do clipe, 30 potência, 41, rifle, de assalto Butcher, grau, V de dano, 71 a 85 taxa de incêndio, 3,4 S taxa máxima de incêndio, 5,7 S alcance ativo, 350 metros capacidade do clipe, 24 potência, 49, espingarda garra de tigre, grau, V de dano,
20 a 187 taxa de incêndio, 1,5 s alcance máximo de dano, 10 metros. O dano diminui conforme o alcance aumenta a capacidade do clipe, 8 potência de saída, 48. Colete à prova de balas de cerâmica, sintética, grau, verde defesa à distância, 24 a 26 durabilidade, 560. Poxandigun, nota, enquanto dano, 34 a 40 taxa de incêndio, 2,5 s alcance ativo, 80 metros capacidade do clipe, 12 potência, 28. Grappling Hookgun, descrição, atira um gancho alcance, 20 metros capítulo 172, um de meus homens tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios Mag era um mestre de canhão, uma classe de segundo nível da classe, mecânica básica com danos muito altos. Quanto melhor era a arma, maior a vantagem que eles tinham. Esta foi a primeira vez que Anxiao lutou contra um inimigo de alto nível de sua própria classe. Cada metro de um Cannon-Master era uma parede de obstrução, e o inimigo estava no topo do prédio enquanto Anxiao estava no chão. Em um piscar de olhos, Anxiao concluiu a análise da situação, do inimigo, do terreno próximo e da rota de fuga. Cannon-Master, nível 56, alto dano, mas baixo HP. Tem uma chance de causar dano explosivamente alto, mas matá-lo não será fácil. O reforço deles chegará em nenhum momento se eu estiver parado e não tiver suprimentos suficientes para lidar com uma luta em menor número. Preciso usar a oportunidade criada por danificá-lo para escapar, Anxiao pensou. Luzes azuis brilharam em seus sapatos e ele deslizou para longe. Tentando correr, Mag permaneceu sem expressão enquanto Anxiao fugia. Ele havia notado muito antes que a velocidade de Anxiao vinha de seus sapatos, então ele usou seu rifle de assalto RX-108 e atirou com alta precisão. Ele sabia que Anxiao não seria capaz de escapar se seus sapatos estivessem quebrados. No entanto, uma peça de armadura retrátil controlada, magneticamente cobriu rapidamente os sapatos e bloqueou as balas. Essa foi por pouco. Anxiao ficou chocado. Felizmente, ele estava preparado e foi capaz de reagir a tempo. Se seus sapatos tivessem sido destruídos, a dificuldade de fuga teria sido muito maior. Ser atacado e não revidar não era o estilo de Anxiao. Enquanto recuava taticamente, ele atirou de volta em Mag com alta precisão no mesmo nível do último, e 3 balas de alto calibre atingiram o peito de Mag. A boa forma física não era a força de Mag, e ele mal conseguia lidar com a força das balas. Ele suportou a dor e seguiu atrás de Anxiao usando sua grappling hookgun para se mover entre os edifícios. Mag tinha a vantagem de ter um terreno alto, então ele usou tiro explosivo, com sua espingarda Tiger Claw e disparou outro tiro em Anxiao. A força da explosão jogou Anxiao contra a parede mais uma vez. Antes que Anxiao pudesse se soltar da parede, ele sentiu uma sensação de perigo e imediatamente cobriu todo o seu corpo com uma armadura. Mag ficou no teto com um rifle de assalto em cada mão. Ele usou Moving Snipe e Pouring Ammunition ao mesmo tempo. O aumento da taxa de tiro de ambas as habilidades juntas transformou as balas em uma tempestade chovendo sobre Anxiao, mantendo-o preso na parede. Os buracos na parede se transformaram em ondas de poeira e as rachaduras ficaram ainda maiores. Ele deveria estar quase morto. Mag estava confiante. Esta rodada de dano explosivo que ele lidou com a combinação de habilidades e centenas de balas deveria ter deixado o alvo quase morto, se não morto. A poeira encheu o ar e bloqueou a visão dentro do poço. Murmurar um som alto e estranho apareceu. De repente, um campo de força invisível explodiu na parede, afastando a chuva e as balas, criando uma área de espaço vazio. Máquina repulsiva de campo. Usando a repulsão da máquina, Anxiao saltou do buraco e permaneceu estagnado no ar por um breve momento. Ele ergueu o Panton Ghost Sniper com uma mão e mirou Mag de longe, travando sua posição. O tempo parecia ter diminuído. Mag sentiu um arrepio na espinha. A arma deu-lhe uma sensação penetrante de frieza, e sua intuição lhe disse que era extremamente mortal. Ele tentou se esquivar o mais rápido que pôde, mas Anxiao atirou antes que pudesse se esquivar totalmente. No flash de luz azul, Mag sentiu uma força irresistível explodindo em seu peito. Ele foi jogado no ar e rolou para um outro lado do telhado, mal agarrando a borda do telhado no último segundo antes de cair. A dor em seu peito doía como o inferno. Ele olhou para baixo e viu um buraco sangrento em seu peito direito que penetrou em seu corpo através do colete à prova de balas.
O sangue jorrava de dentro. Ele disparou no meu pulmão. Mag estava suando muito com a dor da ferida. Cada vez que ele respirava, parecia que uma faca estava cravando em seu pulmão. Ele ficou chocado e assustado. A força desse tiro foi mais forte do que um dele, mesmo quando ele estava no auge do desempenho. De onde diabos esse cara extremamente forte veio? E quem era ele? Seu poder explosivo era ainda superior ao as de Ordina, mas Mag nunca o tinha visto antes. Se Mag não tivesse se esquivado, a bala teria atingido seu olho. Ele acabou nesse estado mesmo com um colete à prova de balas. Se ele estivesse meio segundo mais lento quando se esquivou. O medo de Mag em relação a Anxiao atingiu o ápice. Sublinhado: você destruiu colete à prova de balas de cerâmica sintética, de Mago Leslie. Você causou 772 pontos de dano a Mago Leslie. Mago Leslie entrou no estado de sangramento moderado, perdendo 5 pontos de vida por 60 segundos. Mago Leslie entrou no estado de pulmão penetrado, menos 10% destreza, menos 15% velocidade de movimento. Sublinhado: este tiro explosivo foi usado com Flamingo e Overload, então o dano foi assustador. Anxiao respirou fundo. Pela primeira vez, sua armadura retrátil controlada magneticamente estava perto de ser destruída. Os danos da tempestade de balas de Mag diminuíram sua durabilidade para a alarmante zona de 100 pontos. Se ele ainda estivesse usando a primeira versão sem todas as melhorias que fez, ele teria sido destruído. Os mestres do canhão eram conhecidos por seu poder de fogo. Se Mag pudesse conseguir armas de fogo melhores, seu dano teria aumentado ainda mais. Para Mag, o fato de Anxiao ainda estar de pé depois de todas as balas que havia disparado já era inacreditável. Se Anxiao ficasse e continuasse a luta, quase certamente venceria, mas ouviu os motores de longe, o apoio deles estava aqui. Este é o território de Ordina. Serei facilmente superado em número por seus incontáveis homens. Mag já sabia do meu dano explosivo, então seu plano de agora em diante definitivamente vai me atrasar. Eu já tenho meu negócio, então não há necessidade de eu ficar e lutar. Fugir agora é a prioridade, Anxiao pensou consigo mesmo e recuou sem hesitação. Mag ainda estava horrorizado com o tiro de Anxiao, então ele agiu com muita cautela, disparando alguns tiros e se escondendo logo em seguida. Ele parecia um homem diferente. A pressão de Anxiao diminuiu tremendamente, enquanto Mag estava sendo cauteloso. Ele usou sobrecarga em seus tênis de patinação, acelerando rapidamente em uma fração de segundo e desaparecendo da vista de Mag. Mag perdeu Anxiao completamente nas complicadas ruas da cidade. Ele ligou para seus colegas imediatamente para verificar as câmeras na cidade, mas Anxiao não estava em lugar nenhum. Era como se ele tivesse evaporado. O alvo da missão era o vendedor, que tinha experiência em escapar depois de tantos anos sendo perseguido e, como esse comprador lembrou ao vendedor um segundo antes, ele encontrou uma chance de escapar dos agentes. Assim, Mag só poderia ir atrás do comprador, mas apesar de ser o as, não só não acertou o alvo, como ficou gravemente danificado. Raiva e consternação encheram seu peito. Falhar na missão foi como um tapa na cara. Agentes Ordina começaram a vasculhar a área, o que provavelmente não levaria a nenhum resultado. Eles só podiam passar seu vídeo de luta gravado para a unidade de inteligência para análise. No entanto, embora eles não tivessem qualquer esperança de que isso lhes desse alguma informação valiosa, eles surpreendentemente encontraram alguém com um estilo de luta igual ao do comprador. Black Phantom. Eles parecem completamente diferentes, mas ele pode ter usado uma máscara de pele. Tudo faz sentido agora. Apenas Black Phantom poderia desaparecer como um fantasma. Na sala de comando da ação, Mag estava sendo tratada pelo médico. Seu rosto estava sombrio. Ele tinha ouvido falar de Black Phantom antes, mas como um agente ace de uma organização de inteligência, ele desprezava assassinos como Black Phantom. No entanto, através deste confronto acidental com Black Phantom, apesar de ser o perseguidor, ele havia sido derrotado e criticamente danificado, incapaz de seguir o alvo. Mag sentiu vergonha. Não admira que ele seja uma lenda. O comandante da ação não culpou Mag, pois o fracasso não era inaceitável quando o oponente era o Fantasma Negro. A questão era, por que Black Phantom veio para o continente ocidental? Ele tinha um acordo com fora da lei que eles estavam seguindo. A unidade de inteligência de Ordina levou o aparecimento de Black Phantom muito a sério.
Eles abriram uma reunião e disseram à unidade de hackers para brincar com a fonte dessas informações, que era curtar a ligação de Anchial para o vendedor sobre o local do negócio. Saudações. Como vamos fechar o negócio? Em 3 dias. Em um momento, enviarei a localização. Traga seu dinheiro e eu trago as coisas. Ok, vou pedir a um dos meus homens para cumprir o acordo. A última frase foi a chave. A pessoa que o comprador enviou era surpreendentemente Black Phantom, o que significava que a identidade do comprador era clara. Capítulo 173. Você não pode me ver. Tradutor. Atlas Studios. Editor. Atlas Studios. Depois de fugir da vista de Mari, Anchial voltou para a direção de onde viera, de onde as câmeras de vigilância foram destruídas. Ele trocou de roupa e de rosto na máscara de pele, mergulhou na multidão e escapou com sucesso. Ele se dirigiu para a fronteira e, como esperava, a fronteira foi bloqueada enquanto unidades de operação especial e batedores revistavam todos que passavam. Não sou tão azarado entrar em uma briga com agentes quando só queria comprar alguns equipamentos. Parecia que as palavras de Antonio haviam se tornado verdade. Ele realmente conheceu pessoas da organização de inteligência de Ordina. A habilidade deles de extrair informações era indiscutível. Anchial percebeu que eles provavelmente seriam capazes de farejar que ele era o fantasma negro por seu estilo de luta. Bem, ele não tinha escolha, já que estava correndo para salvar sua vida. É claro que ele não precisava se conter, ou estaria morto. Por que é tão difícil apenas manter a discrição? Anchial suspirou. Expor sua identidade não iria afetá-lo, já que ninguém realmente sabia quem ele era, mas ele sentia que alguém tinha problemas por causa disso. Não importa, foi um pequeno problema de qualquer maneira. Pelo menos Anchial ganhou a mini forno de reação de fogueira. Ele ficou satisfeito. Anchial sabia onde estava o contrabandista de humanos. O fechamento da fronteira não o impediria de escapar clandestinamente. Embora o preço tenha aumentado, era aceitável para ele. Ponto. Depois de ir para uma área rural de Severus e se forçar para fora da cidade, 1 hora já havia se passado. A chuva havia parado, substituindo as nuvens de neblina. O céu estava ensolarado e claro. Enquanto estava na estrada com seus sapatos over, o telefone de Anchial tocou de repente. Era de Bennett. Porque a organização de inteligência Ordina ligou para os superiores da minha organização, pedindo uma explicação e até mesmo uma compensação. O que diabos você fez no continente ocidental? Bennett estava sem palavras. Parecia que o infortúnio simplesmente caiu sobre ele do céu, do nada. Ordina mostrou-lhe a prova, que era a gravação da ligação. E Bennett percebeu facilmente que a voz do comprador era claramente Anchial. Quem no mundo diria ok, vou mandar um dos meus homens e depois se autoanalise. Mesmo que você queira confundir os outros, pelo menos não lute de um estilo tão óbvio e único. É muito enganador como o buraco. Bem, era para esconder minha identidade, mas parece que não funcionou. De qualquer forma, não se preocupe, não é um grande problema. Eu só lutei contra alguns Ordina. Bati em alguns agentes e destruí alguns poucos prédios, nada demais. O povo de Ordina foi muito acolhedor. A propósito, o tempo aqui não está nada bom, continua chovendo e parece muito sombrio. Não é como o continente sul, onde parece primavera e é muito confortável. Eu prefiro muito mais o clima do sul do continente. Bennett ficou pasmo. Como você mudou de assunto com tanta naturalidade para falar sobre o tempo? Será que suas habilidades para mudar de assunto podem ser piores? Anchial riu e disse, foi um acidente, só isso. Eu tenho algo para fazer, tenho que ir. Você como Anchial, desligou a ligação rapidamente antes que Bennett terminasse a frase. Ufa, isso foi definitivamente um passo em falso. Não esperava que Ordina ficasse tão zangada. Eles realmente tinham que ser. Sublinhado, arrastado. Concluído. Você recebeu 65.000 de experiência. Você completou o requisito oculto. Pare Mag e ajude o misterioso vendedor a escapar em 3 minutos. Sublinhado. Anchial ergueu as sobrancelhas e pensou, então, esse é o requisito oculto. Felizmente, não deixei o vendedor para trás. Na verdade, ele tinha 2 planos na época. Um era não fazer nada e deixar o vendedor chamar a atenção de Ordina, já que ele não era o alvo de qualquer maneira. Mas ele seguiu com outro plano, que era alertar o vendedor. Parece que fiz a escolha certa. Anchial tinha um sorriso no rosto. Ele esperava que a recompensa não fosse mais experiência. Como já havia jogadores, ele não precisava disso.
Sublinhando você recebeu recompensas de bônus. Carta de invocação de personagem, Dion. LV30 especial Dungeon Cristal, Online Infiltration Plan, mais 30 relacionamento com Dion. A negociação já está disponível. Sublinhado Dion. Anxial se lembrava com alegria depois de pensar um pouco no passado. Dion era um NPC misterioso no planeta Aquamarine. Ele fazia parte de uma organização oculta que o se mantinha discreta. Dion vendeu todos os tipos de suprimentos raros. Ele era como uma loja escondida, e não havia uma missão fixa para os jogadores o conhecerem. Eles tiveram que orar para a deusa da fortuna. E mesmo se os jogadores tivessem a chance de assumir a missão, se eles não cumprissem o requisito oculto, eles também perderiam a oportunidade. Então, ele era o vendedor. Anxial estava um pouco surpreso. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, era do vendedor. Meu telefone foi grampeado. Eu resolvi isso, então minhas ligações não irão expor mais nenhum segredo. Eu arrastei você para isso. Ouvi dizer que Mag também participou da missão. Se você não me avisasse, talvez eu não tivesse conseguido escapar. Eu devo-te uma. Já que você está me ligando, significa que você queria me retribuir. Anxial agiu como se não fosse grande coisa, mas estava rindo de felicidade por dentro. Você pode me chamar de Dion, disse o vendedor. Normalmente não faço negócios com novos clientes, mas você é uma exceção. Dou 20% de desconto em tudo. Apenas 20%. Anxial aumentou seu tom. Você pode dar um pouco mais. John estava pasmo. Um assassino lendário não deveria ser mais misterioso. Ele ficou em silêncio por um momento e respondeu, 20% já é um desconto muito alto. Tudo bem, disse Anxial zombeteiramente. Pouco depois, Anxial recebeu uma mensagem, a lista de itens da loja de Dion. Havia muitos itens raros, e alguns deles provavelmente eram até documentos de pesquisa secretos das 6 nações. Havia até máquinas de alto nível, que incluíam um Mini Bonfire Reaction Furnace e algumas máquinas nanotecnológicas que ele havia visto antes de Lazenil, que também havia negociado com Dion antes. Anxial ficou muito satisfeito. Ele ganhava uma grande soma de dinheiro com as 2 aldeias de noviços no continente ocidental, que poderia gastar da maneira que quisesse, e precisava de novas peças para construir o meche. Decidindo rapidamente com alguns itens mecânicos, Anxial perguntou, como fazemos o negócio? Através de um meetup, mas desta vez na zona rural, daqui a 3 dias. Eu vou te dar um local e vou enviar alguém para passar as coisas para você. Minha identidade é bastante sensível, então não irei aparecer devido à minha própria segurança. Por favor, entenda. Anxial ficou satisfeito. Ele só tinha um passo para terminar seu meche. Assim que obtivesse os materiais, seria capaz de concluí-lo. Anxial desligou a ligação e prestou muita atenção aos outros 2 itens que faziam parte das recompensas, carta de invocação de personagem de Dion e um cristal de masmorra especial de nível 30. Sublinhado carta de invocação de personagem, Dion habilidade, Yokant CMD, reduz o senso de existência de uma pessoa, fazer com que coisas vivas ou não vivas próximas tenham sentido desviado quando estão detectando. Usos, 02 sublinhando não é um poder espero por invisibilidade, mas algo como um poder que se ajusta ao ambiente. É um poder único. Parece ser bastante útil, exceto que seu nome era estranho. Capítulo 174, VIP Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios ele olhou para um outro item. Sublinhado cristal de masmorra especial de nível 30, plano de infiltração online. A introdução. Online é um laboratório de pesquisa secreto de Ordina. Há alguns anos, Dion se infiltrou nesta instalação e roubou seus segredos militares. Este será seu teste. Tipo de masmorra. Masmorra de viagem no tempo para trás. Contagem de conclusão do jogador. 0 tempo de conclusão mais curto. 002.002.00 detentores de registro. Nenhum sublinhado. As missões da masmorra só apareceram dentro da masmorra. Anxial adivinhou que isso exigiria que ele assumisse a identidade de Dion e roubasse os documentos secretos, assim como Dion fez. Usar o Dungeon Cristal era arriscado para ele, então ele o manteve não reclamado na interface, considerando vendê-lo aos jogadores no futuro. 3 dias depois, no local do encontro, 2 homens de Dion estavam esperando mascarados, carregando os itens que Anxial havia encomendado. Anxial pagou o dinheiro e acertou as coisas na hora. Correu bem desta vez.
Voltando ao avião de carga, Anchial abriu a malha de metal que recebera, que continha os materiais com segurança. Membrana coloidal à prova de balas U-9. Suas funções já haviam sido mencionadas anteriormente. O cabo de transmissão biológica dos nervos aumentou a eficiência energética, o que levou a uma maior produção. Usá-lo em um traje mecânico aumentaria ligeiramente suas estatísticas básicas. O módulo de injeção de alta velocidade pode ser colocado dentro do traje mecânico para injetar algumas poções, como poções de cura e esteroides. Ele também comprou um analgésico. Anchial havia estudado projetos suficientes e agora tinha todos os materiais de que precisava, então decidiu autocriar um traje mecânico. Para evitar distrações, ele estacionou o avião em um lugar escondido e parou todos os outros ativistas. 5 dias depois, com bolsas escuras sob os olhos, Anchial olhou para o terno completo com um sorriso de alívio. Está feito. Sublinhado, a varredura foi bem sucedida. Você criou com sucesso um novo projeto de protótipo. Por favor, nomeie o projeto. Sublinhado, Anchial pensou um pouco. Este terno mecânico leve era uma cópia do Python, mas muitas peças e módulos eram diferentes do original, portanto, atendia às suas necessidades. Ele teve uma ideia para um nome adequado. Sublinhado, nomeado com sucesso, você recebeu um projeto personalizado, traje mecânico leve, Viper. Sublinhado, este é um bom nome. Anchial estava satisfeito. O Viper era um traje de combate totalmente preto. Havia placas de liga de platina do lado de fora do peito, barriga, coxas e costas. Pouco abaixo da nuca ficava o local onde o mini-forno de reação de fogueira era encaixado, emitindo uma luz vermelha fraca. Os espaços entre as armaduras eram preenchidos com a membrana coloidal à prova de balas U-9, que tinha um poder defensivo muito alto. No interior da roupa de combate havia fibra P0 projetada para se parecer com contornos musculares, o que aumentava os poderes do usuário. O capacete era uma máscara de uma peça feita de materiais de alta respirabilidade, que tinha um dispositivo de filtragem na boca feito de metal e óculos de proteção em forma de B nos olhos. Da perspectiva do usuário, os óculos tinham funções técnicas que listavam os dados digitalizados e capturados no campo de batalha. Também havia muitos módulos de armas no traje, sublinhado Viboratipo, roupa de combate mecânica leve de unidade única grau, branco, estatísticas básicas, armadura 5.600, defesa 137, nível de potência 578, energia 2.600, altura, 1,82 metros, peso 108 lb. Método de controle: corpo mais chip inteligente de classe baixa, fonte de energia, mini forno de reação de fogueira, autocarga, recupera energia 20 min, taxa de conversão de energia do usuário, 10, 6 uso de energia no modo estacionário, 12 min uso de energia do modo de combate, 28 min capacidade de potência central, 421.600, módulo de estrutura óssea, fibra de nanotecnologia P0, biológico, músculo interior, osso fortalece os músculos quando o usuário move o corpo, endurece o músculo sob ataque, aumenta os atributos, STR mais 38, DEX mais 25, DEF mais 12, potência 70, módulo de chapeamento de armadura, placa de liga de platina, armadura mais 1800, DEF mais 30, potência de saída, nenhuma, módulo de chapeamento de armadura, membrana coloidal à prova de balas U-9, armadura mais 2400, DEF mais 45, potência de saída, nenhuma, módulo exterior, camuflagem ótica, reflete a luz para atingir a invisibilidade até certo ponto, potência de saída, 20, módulo de olho, combinação de varredura elétrica, visão térmica, visão noturna, exibir informações na tela de holograma técnico, potência de saída, 25, módulo da mão direita, placa da mão de aquecimento, produz uma grande quantidade de calor e causa dano contínuo, custo de energia, 1,2 S, nível de dano, 94, potência, 50, módulo para canhotos, como acima, módulo de pulso direito, Sunworm Mini Flamethrower, custo de energia 1 S, nível de dano, 98, potência, 50, módulo de pulso esquerdo, máquina repulsiva de campo, direcional, libera energia repulsiva em um arco de 150 e 20 metros. Cooldown, 30 S, custo de energia, 10 por uso, potência de saída, 60, módulo de perna, botas elétricas over,
Custo de energia, 5.000. Potência de saída, 30. Módulo do sistema. Verificação da condição corporal. Potência de saída, 5. Módulo do sistema. Sistema de controle de incêndio inteligente. AIM Assist. Potência de saída, 5. Módulo do sistema. Banco de dados de análise de destino. Potência de saída, 5. Módulo subsidiário. Agulha de injeção de alta velocidade. Equipado. Painkiller. Potência, 10. Módulo subsidiário. Mini detector de aranha. 8. Potência de saída, nenhuma. Módulo subsidiário. Controlador de pulso eletromagnético. Aplica-se. Emoção. Todas as estatísticas mais 5% duração, 15 minutos. Custo de energia, 5 por uso. Potência, 10. Módulo subsidiário. Revestimento anti-radar SUI. Potência de saída, nenhuma. Módulo subsidiário. Mini radar. Potência de saída, 18. Módulo subsidiário. Dispositivo de filtração de ar. Inclui capacidade de armazenamento de oxigênio. Pode armazenar até 15 minutos de oxigênio. Potência de saída, 8. Módulo subsidiário. Termostato. Potência, 10. Habilidade adicional. Forte capacidade. Durante o combate, distribui energia para o osso interno do músculo biológico. Aumenta as estatísticas. STR mais 40. Dex mais 20. Habilidade adicional. Resistência. Usando liga de platina e membrana coloidal à prova de balas U9. Obtém alta resistência contra corrosão, alta temperatura e outros estados anormais. Observação. Uma imitação de sucesso. Sublinhado. Finalmente, terminei o traje mecânico. Anchiel estava animado. Ele também recebeu cerca de 20.000 experiência ao fazê-lo. O Viper era usado principalmente para aumentar o poder de uma única pessoa e consistia em módulos geralmente menores. A capacidade de energia ainda não estava cheia, então poderia incluir mais módulos no futuro se Anchial assim o desejasse. Viper elevou o poder de combate de Anchial a um nível totalmente novo e não interferiu com o uso de outras armas, granadas ou armas. Este traje mecânico era uma segunda tática de combate, que fornecia maiores capacidades de sobrevivência e aumentava todas as suas estatísticas. Se estivesse em modo de combate, aumentaria a força de Anchial em mais de 2 vezes. Anchial agora tinha um atirador de longa distância e um traje mecânico de combate corpo a corpo. Além disso, o Viper era leve, poderia ser dobrado em uma mala, e Anchial tinha sua armadura retrátil controlada magneticamente para quando não estivesse usando o traje mecânico. Terei que testar suas reais capacidades de combate. Anchial decidiu o próximo destino. Foi onde a tragédia de Lapoter aconteceu. Que momento conveniente. Matar a besta Boz ali também fazia parte de seu plano. Ponto. A tragédia de Lapoter ocorreu em uma zona proibida que estava cheia de feras. As feras da área foram fortalecidas por um vírus de mutação chamado vírus da morte. Um grupo de rinocerontes mutantes galopou pela terra marrom. Eles eram enormes e musculosos, seus ossos saltavam do corpo como uma armadura e os chifres em forma de cone. Suas cabeças brilhavam como metal. Acima, uma sucuri com 2 pares de asas de morcego cruzou o céu em direção a um cadáver. De repente, uma pequena flor azul ao lado do cadáver se transformou em uma boca gigantesca e engoliu a sucuri inteira antes de voltar ao seu disfarce inofensivo. Todas as feras aqui são mutantes. Do lado de fora da zona proibida, com expressões sérias no rosto, Yan Jian e Neg analisavam a situação pelo binóculo. Eles eram super-heróis solitários que haviam feito um contrato para entrar na zona e procurar um grupo de exploradores civis. Este grupo de exploração civil havia entrado na zona proibida e se colocado em um local tão perigoso para investigar a origem do vírus, que era muito nobre aos olhos de Yan Jian e Ned. Portanto, eles aceitaram o contrato sem hesitação. Sempre houve radiação em Lapoter, que é a causa da mutação do vírus, disse Ned. Desde o último relatório de localização do grupo de exploração enviado antes de perder contato, eles desapareceram em um vale que fica bem longe de nós. Há muitos perigos desconhecidos lá dentro. Teremos que ser cuidadosos. Nesta área, qualquer grande ferramenta de transporte se tornaria um alvo, óbvio tanto na terra quanto no céu. Portanto, eles entraram a pé, pois era a opção mais segura. Capítulo 175, Rei Besta Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios do outro lado da zona proibida, Anchial havia chegado ao seu destino. O ar estava cheio de um cheiro podre e uma pitada de veneno.
As plantas no solo também sofreram mutações. A área de desova é um pouco grande. Eu não sei onde o rei besta está. Anchial largou a mala de metal, abriu-a e vestiu o traje mecânico Viper. O visor de holograma tinha funções de zoom e dados compilados coletados de vários módulos de digitalização, que forneciam informações mais detalhadas sobre os arredores. Havia também um radar no canto superior esquerdo da tela que podia detectar qualquer sinal de vida em um raio de 500 metros. Ao aumentar a produção de energia, esse raio pode ser aumentado para 1.500 metros. O módulo de digitalização tinha muitas funções úteis. Ele pode analisar os dados coletados a partir de pequenos sinais e traços no solo para determinar a origem dos referidos traços, e também pode registrar dados anteriormente desconhecidos no banco de dados para análise futura. O dispositivo de filtragem se livrou do cheiro podre no ar. Anchial podia se ouvir respirando dentro do traje, e o termostato fazia-se sentir muito confortável nele, em vez de se sentir entupido. Ele trouxe algumas armas de fogo e granadas que foram fixadas nas respectivas ranhuras e pistas de tiro no traje. Anchial moveu-se para se familiarizar com os controles mecânicos do traje, então saltou para a zona com cada degrau cobrindo cerca de 10 metros. O traje estava em modo de espera, que usava menos energia do que a mini forno de reação à fogueira gerada, então a energia estava sempre cheia. O radar estava ativo o tempo todo. Se ele detectasse algum ser com fortes sinais vitais, poderia ser o rei besta, e uma vez que a espécie do rei besta era aleatória, até mesmo Anchial não tinha certeza que espécie seria. Depois de correr, por 5 minutos, uma dúzia ou mais de sinais vitais apareceram no radar. A visão da tela do holograma ampliou-se como uma mira de franco-atirador quando Anchial deu ao traje um comando de voz. O modo de controle atual não tinha conexão nervosa, apenas controle de voz para suas várias funções. O chip inteligente tinha identificação por voz e podia analisar comandos simples de Anchial. Ninguém mais poderia usá-lo. A algumas centenas de metros de distância, havia um grupo de mais de 10 criaturas parecidas com girafas com esporões ósseos temíveis, o que indicava claramente que não era uma espécie domesticada. Alguns dos maiores levantaram o pescoço e olharam para a posição de Anchial. Eles pareciam tê-lo notado. Modo Stealth. A camuflagem óptica foi ativada e o exterior do traje mecânico ficou da mesma cor do ambiente como um camaleão. As brechas no traje também foram fechadas, não deixando nenhum cheiro escapar. As criaturas parecidas com girafas balançaram a cabeça, mas não conseguiram encontrá-lo, então se deitaram. Se o nível do inimigo fosse alto o suficiente, eles poderiam ver através da camuflagem, mas essas feras estavam claramente longe desse nível. Anchial continuou a avançar, procurando pelo alvo. 2 horas se passaram e Anchial já havia escaneado dezenas de mutações da flora e da fauna, todas armazenadas no banco de dados. Ele também lutou com algumas feras com vários níveis e sinais vitais para determinar a força aproximada que certos níveis de sinais vitais apresentavam. As bestas de nível mais alto que ele conheceu foram uma matilha de bestas, parecidas com lobos em LV-42, que não era seu alvo. O sol se pôs e a noite ficou mais perigosa à medida que os enchiam a zona proibida. Se Anchial não tivesse seu traje mecânico, a noite também teria sido perigosa para ele, mas a habilidade furtiva de Viper foi fortalecida com a noite. Selou todo o seu som e perfume e o tornou tão imperceptível quanto uma rocha. Ainda não encontrei o alvo, pensou Anchial. Ele se sentou perto de uma grande pedra e inseriu balas no pente enquanto mudava o modo do visor para visão noturna. A chance de o rei das feras aparecer no coração da zona, as ruínas de Lapoter, era maior, pois quanto mais perto do centro, mais bestas havia. Com um comando de voz, a armadura em torno das panturrilhas de Anchial se abriu. Dentro havia um pequeno espaço que armazenava os detectores de aranha. Ele os ativou e os espalhou em direção ao centro da zona. As imagens capturadas por eles foram exibidas em seus óculos. Os detectores de aranha funcionaram de maneira instável, mas bastante rápida. Depois de um tempo, Anchial pôde ver a situação da zona central, que estava cheia de bestas de aparência feroz. De repente, a imagem do detector de aranha no ponto 1 experimentou um leve tremor, e sons altos de batidas podiam ser ouvidos de longe. As feras foram então vistas indo na mesma direção. O detector de aranha no ponto 1 subiu e um javali de cabelo comprido seguiu na mesma direção. 2 super-humanos fugindo das feras para salvar suas vidas apareceram à vista.
Um deles era um Esper que podia liberar ondas de choque brancas das mãos, o que era bastante poderoso derrubava feras fechadas repetidamente. No entanto, o som que produziu atraiu mais e mais feras. Foi um ciclo vicioso que só piorou a situação. Existem outras pessoas que entraram nesta zona proibida. Anxial levanta as sobrancelhas surpreso. No momento seguinte, um leão branco de 5 metros de altura e mais de 10 metros de comprimento apareceu. Todos os outros animais saíram de seu caminho, com medo, e aqueles que não o fizeram estavam todos mortos. Os olhos de Anxial brilharam. Provavelmente era o rei besta. Yang Jian e Ned correram com todas as suas forças a tal ponto que seus pulmões pareciam estar em chamas. Atrás deles estavam mais de uma centena de bestas mutantes e um enorme leão branco. Tudo isso é por causa do seu poder. Seu som atraiu tantos animais. Yang Jian disse, enquanto cerrava os dentes de raiva. Cale-se. Se não fosse pelo seu descuido, poderíamos ter evitado aquela matilha de lobos. Pare de reclamar e fazer comentários inúteis. O que devemos fazer agora? Ned disse ao lançar outra onda de choque, derrubando algumas feras que chegaram perto demais. Yang Jian pegou seu laptop enquanto corria para olhar o mapa e disse, estamos chegando mais perto do centro da zona. É extremamente perigoso lá, então temos que mudar de direção agora. Eles se viraram rapidamente. As feras perseguiam de perto com um enorme leão branco à frente. As ondas de choque de Ned só conseguiram interromper seu movimento por um mero segundo e não conseguiram empurrá-lo para trás, mesmo a menor distância. Ned estava suando muito, ele estava ficando sem energia. Desta vez, um penhasco apareceu na frente. Havia uma lacuna no chão que cabia apenas em um humano, e ele teve que entrar de lado. Rápido. Esconda-se por dentro. Eles ficaram muito felizes. De repente, Ned percebeu uma enorme sombra abaixo dele se expandindo em um ritmo rápido. Virando-se surpreso, Ned viu o leão branco pular em sua direção e acertar as garras direto para baixo. O vento da força bruta da besta era tão forte que Ned mal conseguia abrir os olhos ou respirar. Você vai primeiro. Yang Jian gritou enquanto empurrava Ned. Ele então deu um soco em direção à garra com chamas azuis envolvendo seu braço. Ele era um pugilista com um físico mais forte e podia suportar mais danos do que Ned, então estava confiante de que não seria um problema bloquear apenas aquele ataque. Punhos e garras se chocaram. O som de ossos quebrando podia ser ouvido claramente. O braço de Yang Jian foi fraturado, e algumas de suas costelas também foram quebradas apenas com o impacto. Ele vomitou um bocado de sangue e voou para cima como uma pedra. Ned puxou-o rapidamente para o espaço entre o solo e as garras o seguiram no momento seguinte e quebraram as pedras em pedregulhos. Quase. Eles quase não conseguiram. Tanta força é crua. O rosto de Yang Jian estava se contraindo de dor. Um forte pugilista como ele foi gravemente ferido com apenas um tiro, o poder deste leão era desconhecido. Ned ficou ainda mais chocado. Ele conhecia o poder de Yang Jian, mas nem mesmo ele poderia lidar com um único golpe do leão branco. Eles provavelmente não sobreviveriam desta vez. As feras cercavam o exterior, então eles não tinham outra escolha a não ser depender dessa lacuna para viver. Felizmente, as feras não puderam entrar. Por enquanto, eles continuaram arranhando a entrada, tentando criar uma lacuna maior. Cada vez que ouviam o som de garras contra as rochas, seus batimentos cardíacos ficavam mais rápidos. Yang Jian tirou bandagens e pomadas para tratar as feridas. O que eles enfrentariam a seguir poderia muito bem ser uma batalha mortal. Portanto, ele teve que se recuperar o mais rápido possível. Ned também estava tentando recuperar o máximo de energia possível, mesmo que isso significasse que ele sofreria mais lesões no futuro. Tudo o que eles desejavam era passar por isso. De repente, as feras lá fora se juntaram com força e começaram a correr em direção umas às outras. O leão branco soltou um rosnado alto e começou a matar outros animais. As feras também começaram a se voltar umas contra as outras. O sangue derramado por toda parte, e rosnados retumbaram continuamente. Capítulo 176 Combate real com traje mecânico tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios. As feras começaram a se matar. Sorrisos apareceram em seus rostos enquanto decidiam esperar para ver. As feras lutaram por mais de meia hora, deixando cadáveres por toda parte. O leão branco foi o vencedor final. O sangue de outras feras tinha adicionado vermelho ao seu pelo de neve.
Ele parou diante da abertura e rosnou para o resto dos animais, indicando que eles eram sua presa. As feras recuaram e deixaram a presa para o rei das feras. O rebanho de bestas se foi, mas o mais forte de todos, o leão branco, ainda estava esperando do lado de fora. À medida que arranhava o buraco, a abertura se tornava maior, então não demoraria muito para que Yang e Jane não tivessem onde se esconder. Seus corações afundaram. Ned mordeu os lábios e disse, suas feridas são muito graves. Você é a isca, e talvez eu possa viver. Yang Jian olhou para seu corpo gravemente ferido e disse, é verdade que não vou conseguir escapar. É melhor morrer um do que ambos. Se você conseguir sair vivo, lembre-se de cuidar da minha família. Eu vou criar seu filho e cuidar de sua esposa. Eles se entreolharam e ficaram em silêncio por um momento. Em seguida, os dois deram um sorriso amargo. Pare de falar bobagem. Se vamos morrer juntos. Yang Jian levantou-se com dificuldade e disse, usaremos tudo o que nos resta. Ned concordou. Uma luz branca começou a iluminar suas mãos enquanto ele se preparava para o combate. Quando eles iam sair e usar tudo o que tinham, um flash de luz azul cruzou o céu noturno e atingiu o olho esquerdo do leão branco. Imediatamente, explodiu em sangue. Então eles ouviram o som de um tiro. O leão branco rugiu de raiva e correu em direção à origem do tiro. Yang Jian e Ned ficaram pasmos, o que então se transformou em empolgação. Alguém veio ajudar. A 500 metros de distância, Anxiao estava caído no chão com um rifle de precisão Ghost, luz azul brilhando ao longo dos circuitos em seu corpo. Através da mira do atirador, ele viu o leão branco correndo em sua direção com um olho esquerdo sangrento. Este tiro foi disparado com vontade flamejante, que desta vez desencadeou um dano de 2,2 vezes, junto com sobrecarga, ponto vital e dano crítico de ataque furtivo. O dano foi impressionante de 1800. Este foi o maior dano que Anxiao já sofrera em uma única merda. No entanto, o leão branco ainda estava vivo e bem como se não o afetasse. Anxiao olhou para as informações na interface e, como esperava, o leão branco era de fato o rei da fera. Seu nome verdadeiro era Mutangwit Leon King, LV56. Ele tinha muitas habilidades especiais de feras. Por exemplo, sua saúde era uma quantidade horrível de mais de 18.000, então tirou apenas cerca de 10% de sua saúde, bem como um debuff de perda de visão. Sublinhado Rei Leão Branco Mutante nível 56 saúde, 15.724 18.700 status, menos 50% campo de visão, estado de sangramento, moderado atributos, 135 STR, 126 Dex, 240 END, 30 NT, 22 MIS, 31 graus Celsius.H.A, 24 Lux. Sublinhando seus atributos eram muito altos e ele tinha muitas habilidades especiais, incluindo uma chamada, Fúria Enlouquecida, que aumenta muito a velocidade de movimento, velocidade de ataque e dano conforme a saúde diminui. Uma habilidade extremamente perigosa. Este boss deveria ser lutado por uma equipe, mas Anxiao estava sozinho. Porém, com o novo traje mecânico, o risco era muito menor. Anxiao se levantou e deslizou para trás enquanto atirava com seu atirador continuamente. Apesar de usar Viper, ele não optaria por um combate de curta distância. Misturar estratégias de combate foi o caminho certo a seguir. Ao usar o atirador e o traje mecânico ao mesmo tempo, ele poderia ter uma vantagem, tanto no combate corpo a corpo quanto no combate à distância. O módulo de varredura analisou o terreno próximo e recuou automaticamente sem que Anxiao tivesse que olhar para trás, para que ele pudesse se concentrar totalmente em lidar com o dano. Depois de fazer Kitezurf por um tempo, quando Anxiao terminou todos os clipes de Falcão Vermelho e Águia Furiosa, o Rei Leão Branco Mutante finalmente se aproximou de 100 metros. Anxiao parou de recuar e, em vez disso, correu em direção ao Rei Animal. Mude para o modo de combate. Anxiao gritou. Eletricidade bombeada pelos cabos. Quando uma luz vermelha brilhante brilhou da fornalha de reação à fogueira em suas costas, as fibras musculares do traje se expandiram e deram a Anxiao ainda mais poder. Cerrando o punho, Anxiao podia sentir claramente a quantidade de força no traje mecânico apenas esperando para ser liberado. Os atributos adicionais do naipe mais do que dobraram sua Fúria Dex. Yang Jian e Ned viram de longe que Anxiao iria enfrentar o Rei Leão Branco de frente. Não lute com ele de tão perto.
gritaram com o Anxiao em estado de choque. Essa pessoa misteriosa com traje mecânico estava lá para salvá-los, ele era a sua esperança. Eles podiam se lembrar de quão facilmente Yang Jian fora derrotado, e esse cara poderia muito bem acabar do mesmo jeito. Um humano de tamanho tão pequeno, mas ele ainda escolheu enfrentar a enorme besta de frente. Era como atirar um ovo em uma pedra, não teria impacto. O homem e o leão colidiram um contra o outro. O resultado era certo, nas mentes de Yang Jian e Ned. Quase queriam fechar os olhos e não ver o quão cruel seria o fim para aquele homem misterioso. Mas eles estavam errados. O homem misterioso não só não sofreu uma perda trágica, mas foi o leão branco que rosnou de dor. O rei leão branco foi jogado para trás e metade do corpo de Anxiao foi cravado no chão. Eles estavam incrivelmente no mesmo nível. Anxiao tinha um peso mais leve. Ele teve que direcionar a força para o chão para não cair. Com os músculos das pernas liberando sua energia, Anxiao saltou do chão e balançou a perna na cabeça do leão branco como um chicote. Com um som alto, uma ondulação apareceu no ar. O crânio do leão branco mudou de forma com o poder. Todo o seu corpo foi lançado rolando e se espatifando no chão. Oh meu Deus! Yang Jian e Ned ficaram completamente surpresos com o que viram. Seus tamanhos eram mais de 10 vezes separados, e aquele terrível leão branco acabara de perder para essa pessoa misteriosa. Em força. Yang Jian sentiu sua garganta ficar seca. O que ele viu foi muito impactante. Só porque ele não podia fazer isso, não significava que outros não pudessem. Ele havia lutado com outros pugilistas que eram mais fortes do que ele, e nenhum deles chegou perto de quão forte era o Rei Leão Branco. No entanto, este homem misterioso era ainda mais forte do que isso. Que traje mecânico é esse? Nunca vi isso antes, disse Yang Jian. Os olhos de Ned continuaram olhando fixamente para frente, sem lançar um olhar para Yang Jian. Poderia ser uma pesquisa secreta de alguma organização gigante. Durante o modo de combate, Vi perdeu um aumento de atributo de 78 For e 45 Dex, o que tornou esses dois atributos de Anxiao ainda maiores do que o do Rei Leão Branco. O que foi ainda mais horrível foi que sua sobrecarga poderia melhorar ainda mais os atributos do Viper. Anxiao notou Yang Jian muito antes, mas, como não sabia quem eles eram, não se importou muito com isso. Anxiao lutou contra o Rei Leão Branco mutante com muita raiva, cada um de seus socos e chutes causando uma grande quantidade de dano. A energia fluía rapidamente da mini forno de reação da fogueira, e a grande quantidade de armadura o protegia dos ataques do Rei Leão Branco. Apenas usar punhos e pernas era um desperdício total de todas as funções que o traje mecânico tinha. Anxiao ligou as luvas de aquecimento e o verme do sol e incendiou a pele do Rei Leão Branco, deixando marcas de queimadura em seu corpo. A luta deles sacudiu o solo como um terremoto. Até mesmo a dupla que assistia de longe podia sentir enquanto assistia a luta acalorada com admiração. Embora os ataques do Rei Leão Branco tenham se tornado fortes e mais rápidos com o tempo, Anxiao ainda estava em vantagem. Ele podia evitar a maioria dos ataques por causa de quão ágil era, e mesmo aqueles que ele não conseguia evitar, eles não podiam penetrar em seu traje. A dupla pretendia ajudar, mas perceberam que além de não conseguirem, eles poderiam se tornar um fardo mesmo que tentassem ajudar. No entanto, eles não eram do tipo que deixava seu salvador para trás, então eles ficaram de lado assistindo impotentes. A curiosidade e o espanto com o traje mecânico de Anxiao encheram suas mentes. Eles nunca tinham visto ou ouvido qualquer país que pudesse fazer um traje de combate de uma única unidade tão forte com tantas funções antes. O progresso do planeta com a Marine na pesquisa de trajes mecânicos sempre faltou. Dizia-se que apenas o país de Teseu tinha protótipos de trajes mecânicos de exoesqueleto, mas eles eram pesados, volumosos e não podia melhorar as habilidades físicas do usuário. No entanto, este traje mecânico estava muito além de seu conhecimento e compreensão. Nas civilizações galácticas, o traje de combate de uma única unidade era o equipamento padrão para os soldados, o que reduzia a distância entre humanos e super-humanos, e era mais do que uma barganha para os jogadores. O Viper era um equipamento à frente de seu tempo. Ele nunca deveria ter aparecido na frente dos jogadores na versão 1.0. Na verdade, nenhum traje mecânico deveria ter sido criado na versão 1.0 e definitivamente não era propriedade de nenhum jogador. Capítulo 177. O início do incidente desumano. Tradutor, Atlas Studios Editor,
Atlas Studios. O Rei Leão Branco saltou no ar e se lançou na direção de Anchial. Conforme a pressão do vento se aproximava de sua cabeça, Anchial calmamente ergueu a mão em direção ao Rei Leão Branco. Uma força invisível disparou de seu braço quando ele ligou a máquina repulsiva de campo. O Rei Leão Branco foi jogado para trás e caiu no chão. Anchial estava usando vários módulos simultaneamente, então o nível de energia estava diminuindo constantemente com o tempo. Depois de inúmeros socos, a saúde do Rei Leão Branco caiu para cerca de 30%. O Rei Leão Branco voou em direção ao céu. Sua pele ficou vermelha, tinha entrado no modo de fúria. Ou, como os jogadores chamam, a segunda fase. Anchial pôde sentir a pressão explodindo em um breve momento. Eu não deveria enfrentá-lo diretamente durante o modo raiva. Anchial decidiu se retirar para um local mais seguro. Por enquanto, era seu estilo de combate poder atacar e escapar sempre que quisesse. O Rei Leão Branco o perseguiu por algum tempo, então diminuiu a velocidade, mostrando sinais de exaustão. Nesse exato momento, o tempo de espera de Flamingo terminou. Anchial imediatamente ergueu seu rifle de atirador Ghost e atirou no outro olho não danificado do Rei Leão Branco. Este foi o maior multiplicador de dano que ele obteve desde que aprendeu sobrecarga, menos 4,1 vezes. Por sorte. Com este único tiro, o único olho que o Rei Leão Branco havia deixado explodiu em uma nuvem de sangue. Ele ficou gravemente ferido e caiu no chão com apenas algumas centenas de pontos de saúde restantes. Está morto. Em sua empolgação, Anchial soltou um suspiro de alívio. O poder do Viper era maior do que ele esperava, e cobria a fraqueza dos mecânicos de ter baixos atributos físicos e fornecia uma proteção forte a curta distância, e tinha alta funcionalidade em quase todos os aspectos. Viper foi a base de sua estratégia de combate secundária. Assim como sua estratégia de atirador foi crescendo lentamente, seu traje mecânico também precisava de mais módulos para ser concluído. Isto foi apenas o início. Esta batalha foi um teste de suas capacidades reais de combate, para que ele pudesse imaginar um plano mais claro para melhorias futuras. Havia espaço para melhorias nas habilidades de combate e furtividade. O Rei Leão Branco foi incapaz de se mover, então Anchial subiu e terminou com facilidade. Ele pegou a faca retrátil e cortou seu coração. Era do tamanho de uma bola de basquete, cheio de nervos de cor violeta, quente como uma bola de fogo. Sublinhado. Você recebeu um item especial, Coração Mutante. Você ativou a missão, Pesquisa de Vírus. Introdução à missão. Os animais desta área estão todos infectados pelo vírus da morte. Algumas organizações estão procurando amostras de pesquisa que sejam fortes o suficiente. Isso mesmo, estou falando sobre este coração que você está segurando. Requisito da missão: traga Coração Mutante para a Instituição de Pesquisa Biológica Louis em 7 dias. Recompensa: droga contra o vírus da morte X1 sublinhado. Esta missão foi uma missão de recompensa de bônus desencadeada pelo coração. A recompensa da droga era capaz de aumentar os atributos de uma pessoa permanentemente, e havia uma pequena chance de dar ao usuário uma habilidade de talento raro. Na vida anterior, o Beast King Bo sempre foi morto horas após a desova, e como a Deavirus Drug podia ser usada mais de uma vez, as maiores guildas eram aquelas que controlavam a área para moer a droga. A Louis Biological Research Institution estava aberta ao público em geral, e os jogadores podiam trocar todos os tipos de materiais estranhos por drogas que não eram menos estranhas. Foi, em Maple. Anchial tirou a mala de nitrogênio líquido que havia preparado e colocou o coração de leão dentro, então ouviu um som de passos. Yang Jian e Lady caminharam até ele com hesitação. Obrigado por nos ajudar, Yang Jian disse enquanto olhava para a máscara de Viper. No entanto, ele não conseguia ver o rosto de Anchial. Anchial não respondeu. Ele verificou seu inventário e saiu. O cheiro de sangue atrairia mais feras. Além disso, ele precisava de um lugar para descansar. A dupla se olhou sem jeito, então alcançou Anchial e se apresentou. Com grandes esperanças, eles disseram a Anchial: viemos aqui para salvar uma equipe de exploração. Eles se aprofundaram na zona para encontrar a cura do vírus e perderam o contato. Esperamos que você possa nos ajudar. Sublinhado. Você ativou a missão grau D. Salve a equipe de exploração. Aceitar ou rejeitar. Sublinhado. Rejeitar. Anchial balançou as mãos, mudou sua voz para uma voz falsa eletricamente misturada e disse: não me incomode.
Salvá-lo significaria ter que trazer um grupo de pessoas normais para a zona proibida. A chance de sucesso era muito baixa. Cada segundo gasto lá aumentaria o nível de perigo. O alvo de Anxiao era apenas o coração mutante, e foi concluído. Assim, não havia necessidade de perder seu tempo na zona. Ele não queria apenas seguir as missões cegamente. Eles estão em perigo porque queriam resolver o desastre. Como você pode não ajudar? Ned disse ansiosamente. Anxiao calçou seus sapatos flutuantes e saiu sem responder. Ficou claro o que ele quis dizer neste momento. Faça o que quiser, mas não me arraste para isso. A dupla assistiu com resignação quando Anxiao saiu. Nem todo mundo é gentil como eles, e eles sabiam disso, mas ainda estavam chateados por perder uma ajuda tão forte. Ponto. Anxiao deixou a zona proibida e voltou para o avião de carga que estava estacionado longe. Ele tirou o traje mecânico e soltou um suspiro de alívio. Viper tinha capacidades incríveis, e estava satisfeito com os resultados reais do combate. O avião decolou para Maple, para entrar em contato com a Louis Biological Research Institution e trocar o coração pela droga. Ele também planejou fazer uma missão ameaçadora enquanto estivesse lá, e o contato para a Sociedade do Pacto de Sangue também foi em Maple. Anxiao olhou para a breve introdução à missão em seu laptop. Meu contato é um assassino. Espere um minuto, este nome parece familiar, Golden Fox. Eu devo ter visto em algum lugar antes. Anxiao ergueu um pouco as sobrancelhas, mas não se importou muito com isso. Deixando o assunto de lado, ele abriu o fórum. Seu foco no momento eram os jogadores. Anxiao ainda tinha 2 aldeias de noviços no continente ocidental que não havia visitado. Os novos jogadores já haviam quase atingido o nível médio de 10. A essa altura, todos eles teriam começado a deixar a vila para explorar o mapa, mas por causa de Anxiao, alguns jogadores ficaram esperando sua chegada. A sensação era ótima. Suas ações afetaram os jogadores no que faziam, o que se deveu à recente popularidade e influência que ele ganhou. Lendo os fóruns, algumas novas postagens chamaram sua atenção. A maioria era de jogadores da terra de Andrea, e o conteúdo era todo de reclamação. Pergunta: por que a organização Germinal está vindo às aldeias de novatos para nos capturar? Eu sofri uma lavagem cerebral, minha facção está bloqueada e perdi pontos de relacionamento. Por que isso está acontecendo? Um NPC me cortou em pedaços e perguntou sobre minhas origens. Eu também. Isso é a parte da história. Mas não recebi nenhum alerta na minha interface. Alguns jogadores registraram o processo de organização Germinal capturando jogadores nas aldeias novatas. Soldados totalmente armados colocaram algemas nos jogadores, um por um, e alguns jogadores resistiram, mas foram baleados imediatamente por balas paralisantes. Um grupo de jogadores algemados estava sentado na parte de trás do carro. O espaço era apertado e eles só podiam ver o mundo exterior através das janelas cobertas por grades. Esses jogadores foram trazidos para as bases da organização Germinal um por um. Suas bases eram diferentes das dos outros 3 continentes, que ficavam muito escondidas. As bases do quartel-general em André eram enormes e tinham defesas extremamente rígidas. A terra de André era marrom. Se alguém pudesse ver através de uma visão de satélite, veria as bases da organização Germinal como áreas de cor preta se espalhando pela terra marrom, como manchas de vírus. Esta terra abandonada estava cheia de radiação abundante e sujeira com sinais de vida depreciativos. A organização Germinal tomou muitas ruínas de antigas instalações rurais e herdou suas instalações, incluindo lugares que já foram instalações militares. O incidente desumano começou. Os olhos de Anxiao brilharam. Ele havia experimentado esse incidente antes na vida anterior, tinha sido o assunto mais quente na época. A curiosidade em relação aos jogadores de NPCs é o principal ponto de atração do Galaxy. O aparecimento de jogadores fazia parte da história. Planetas diferentes tinham abordagens diferentes para os jogadores, e o planeta Aquamarine foi o primeiro planeta a acontecer. Antes, como jogador, ele estava basicamente dando cheque e não fazia nada. Agora que tinha uma perspectiva diferente, ele sentiu que poderia descobrir outra coisa. Eu fiz a organização Germinal perder todas as suas bases secundárias, então o número de jogadores se juntando a eles seria muito menor, e eles provavelmente perceberam o dano que isso causou. Só de imaginar o quão zangado seu líder ficaria, Anxiao feliz. Anxiao ligou seu laptop e navegou pelas informações na Darknet.
A existência de jogadores já havia sido notada por várias organizações. Os nativos do planeta Aquamarine ficaram surpresos com a chegada deles. As 6 nações poderiam fazer um movimento muito em breve, o que atrasaria a guerra da expedição. Mas ainda seria antes da minha vida anterior. Anchial estreitou os olhos. A guerra ocorrida antes dá-lhe vantagens e desvantagens. As vantagens de os jogadores ainda não terem se tornado fortes o suficiente, e quando as 6 nações estouraram em uma guerra total, seu impacto seria mínimo, o que reduziu os fatores acidentais. Com o poder das 6 nações, desde que os jogadores não interferissem, eles esmagariam totalmente a organização germinal. Por causa da interferência de Anchial, o enredo principal da guerra entre as 6 nações e a organização germinal logo entraria no clímax, antes mesmo que os jogadores tivessem habilidade suficiente para entrar na história. Capítulo 178, Fermentação. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Capital ocidental da Star Dragon, sede da Divisão 13. GUI, o vice-presidente, e os líderes da Divisão 13 reuniram-se na sala de reuniões secreta. GUI apertou um botão na mesa e as portas e janelas se fecharam completamente. Todos os dispositivos de vigilância perderam suas funcionalidades. GUI fez uma expressão séria ao distribuir os documentos a todos os presentes. Os documentos continham carimbos de autorização dos mais altos funcionários, o que significava que essas informações eram altamente confidenciais. Era a informação de observação dos inumanos. 5 dias atrás, rumores sobre a existência de inumanos começaram a se espalhar pela Rede Negra. Depois de investigar, foi confirmado que é verdade. Os documentos afirmam isso claramente. Inumanos têm aparecido e se espalhado em todos os continentes como um vírus. Eles apareceram do nada, e suas origens são desconhecidas. Pelas informações que encontramos na Rede Negra, os inumanos têm as seguintes características. GUI declarou as informações que eles tinham sobre os jogadores, que eram semelhantes às que a organização germinal tinha. Eles sabiam que os jogadores desapareciam instantaneamente, não morreriam, e um outro ponto. Pela nossa observação, seu poder médio não é alto. O nível de ameaça é identificado como baixo. Se não suprimirmos esse fenômeno, ele pode se espalhar como uma doença e causar um desastre, disse uma pessoa. GUI acenou com a cabeça e disse, os mais altos funcionários nos deram seus comandos. Entrar em contato com esses desumanos agora será nossa prioridade. E a expedição? Os suprimentos e nosso exército já foram preparados. Podemos ir para André a qualquer hora. Os superiores hierárquicos já chegaram a um acordo com os líderes de outros países para interromper temporariamente a expedição. Temos que primeiro entender a situação desse fenômeno desumano, tem maior potencial de ameaça. GUI bateu na mesa, ele examinou todos e disse, peça ao nosso povo para trazer alguns inumanos. Além disso, seja amigável, não sabemos nada sobre sua origem. Alguns de nossos agentes estão disfarçados em André. Devemos chamá-los de volta. Disse o chefe de operações de campo. Não há necessidade, deixe-os recuperar mais inteligência. Temos mão de obra suficiente, disse GUI. Quando tivermos uma conclusão sobre isso, talvez os oficiais busquem ajuda e respostas das civilizações galácticas. Ponto. À medida que o nível médio dos jogadores aumentava, suas ações causavam maior impacto e atraíam a atenção das organizações. As 6 nações, Vagrantes, Darknet e muitas grandes organizações financeiras estavam todos prestando atenção ao fenômeno inumano. Eles têm enviado seu pessoal para contatar esses inumanos com abordagens diferentes. Alguns eram amigáveis, outros não. A exceção foi a organização germinal. Eles capturaram um grande número de jogadores em Andrea, o que forçou o jogador da vila de novatos a deixar a vila mais cedo. Para os jogadores, a organização em que ingressaram não faria diferença para eles, mas eles naturalmente desejariam resistir se fossem forçados. A organização germinal definitivamente deixou uma má impressão nos jogadores, e para aqueles que já foram capturados, eles só poderiam aceitar seu destino. Os jogadores em Andrea passaram por momentos difíceis. Sua experiência de jogo era extremamente ruim, mas deixava os jogadores muito curiosos sobre uma coisa, porque os NPCs estavam surpresos com sua existência. Os NPCs agiam quase como pessoas reais. Mais e mais organizações começaram a contatar jogadores, e mais jogadores passaram por situações semelhantes. Eles começaram a fazer suposições ativamente em fóruns sobre a situação,
E esse tópico logo se tornou o tópico mais popular do fórum. Isso só aconteceu no planeta Aquamarine e não em qualquer outro planeta. Então um grande número de jogadores de outros planetas visitaram o site do planeta Aquamarine, o que o tornou o site de planeta mais visitado de todos os planetas novatos. Havia centenas de novas postagens a cada segundo. Sua popularidade era surpreendentemente alta. Todos os tipos de especulações surgiram. A teoria aparentemente mais possível e aceita era a teoria Electrolux, mas os desenvolvedores do jogo não deram nenhuma resposta. Os jogadores só podiam fazer suposições aleatórias, algumas das quais estavam fora da caixa. Na verdade, passamos pela reencarnação para conquistar um novo mundo para nossos deuses. Número de série 12651 reportando para o serviço. Besteira. Somos o exército da Terra para conquistar dimensões alternativas e temos uma missão honrosa em nossas mãos. 798 metros espaciais da Associação da Terra. O comandante Black está guardando a implantação. A vitória pertence à Terra. Você está errado. A Terra é apenas uma ilusão. Esta é realmente a realidade. Vocês, jovens, são ingênuos demais. Tudo isso faz parte do plano do ancião. Isso marca o primeiro passo do domínio das Kinect sobre a humanidade. Um dia, todas as nossas mentes estarão presas no jogo. Salve Hydra. O comentador anterior está no conjunto errado. Suspiro, sou um soldado aposentado das guerras de clãs de 1999. Pensando bem, essa foi uma era de trevas. Este vovô acima com certeza não tem um corpo forte, jogando Flood VR tão velho. Essas especulações ridículas se tornaram uma piada que estava em alta em todo o fórum. Em uma visão geral, as organizações que contataram os jogadores com cautela foram benéficas. Era mais fácil para os jogadores escolherem um lado ou organização para se juntar, exceto para jogadores em Andrea que eram continuamente capturados. Anchiel estava acompanhando a situação. Ele tinha informações da Darknet e do fórum, o que significava que ele sabia muito mais do que qualquer jogador ou NPC. A mentalidade de ambas as partes era muito diferente. As organizações foram cuidadosas e sérias sobre isso, enquanto os jogadores acharam divertido. Interessante. Anchiel ergueu as sobrancelhas. A influência do incidente em Human estava fermentando lentamente conforme as organizações descobriam mais e mais sobre as características dos jogadores. Os jogadores profissionais de minha vida anterior já deveriam ter encontrado suas oportunidades. O planeta Aquamarine era o acampamento base da China, então definitivamente haveria alguns jogadores que encontraram uma oportunidade, ao contrário de outros jogadores normais. A história estava indo no caminho certo. Anchiel correu para Maple, pois a missão Coração Mutante tinha um limite de tempo. A Louis Research Institution estava na cidade de Kylos, em Maple. Não era perto da fronteira desta vez. Então Anchiel teve que viajar de carro por 2 dias depois de ser contrabandeado para o país. O país de Maple parecia sem vida. Seu sistema político rígido, distribuição desigual de riqueza e recursos eram todos rigidamente controlados por políticos, e a classe baixa tinha oportunidades muito limitadas de melhorar de vida. Mal vivendo e apenas esperando para morrer era a melhor frase para descrever os civis em Maple. Caminhando na rua, pedestres de rosto comprido passaram por ele. Anchiel esfregou o rosto. Ele sentia que um rosto tão confiante e bonito não combinava com o estado das pessoas nas ruas. Anchiel mudou de rosto novamente e até usava óculos. Ele tinha certeza de que ninguém poderia reconhecê-lo. O prédio da Louis Research Institution era muito alto e prateado, o que combinava com o tema da tecnologia. Todas as pessoas no prédio vestiam jalecos brancos, como se estivessem preocupadas com o fato de os outros não saberem que estavam fazendo pesquisas tecnológicas. Uma recepcionista caminhou até ele com um sorriso educado assim que ele entrou. Olá, você precisa de uma introdução ao escopo de negócios das empresas do Grupo Louis? Anchiel levantou a mala de metal em suas mãos e disse, eu tenho um coração de um ser infectado pelo vírus da morte. Um de seus pesquisadores pode estar interessado. Por favor, espere um momento, informarei um superior. A recepcionista guiou Anchiel até o sofá e saiu. A Louis Research Institution aceitou projetos de pesquisa externos, então sempre havia clientes que vinham visitar. Anchiel sentou-se no sofá e examinou o ambiente do corredor. Foi construído em forma de esfera,
o que o fazia parecer um hall de hotel. Depois de algum tempo, duas pessoas cobertas por bandagens entraram. Anxial ergueu a cabeça ao sentir o cheiro de sangue. Era a dupla de super-heróis que ele conhecera na Zona Proibida. Esses caras estavam salvando uma equipe de exploração. Será que a equipe era da Louis Research Institute 1? Parece que eles falharam e estão gravemente feridos. Anxial ergueu as sobrancelhas, mas ficou imóvel, pois eles não o reconheceram. Capítulo 179. A instituição de pesquisa tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios e Yang Jianei ficaram frustrados. A equipe de exploração que eles estavam tentando salvar pertencia à Louis Research Institute 1, e foi a Louis Research Institute 1 que os encarregou da missão de resgate. Depois que Anxial saiu, eles descansaram um pouco e começaram a procurar com cautela. Eventualmente, eles encontraram o alvo no vale onde a equipe de exploração havia perdido contato. No entanto, todos eles foram infectados pelo vírus da morte e sofreram mutação. Esporas de osso cresceram em seus corpos, e eles se transformaram em feras enlouquecidas. Não havia como salvá-los mais. O líder da equipe de exploração conseguiu reter uma pequena parte de sua sanidade. Ele deu à dupla uma mala de metal e disse a eles que continha um material importante que poderia criar a cura para o vírus da morte. Com sua racionalidade remanescente, ele pediu que o levassem de volta ao instituto de pesquisa. A dupla não teve escolha a não ser abandonar a incurável equipe de exploração e sair da zona proibida com a mala. Eles foram atacados por uma manada de feras na saída e protegeram a mala com seus corpos. Eles felizmente escaparam com a mala intacta, mas eles estavam cobertos de feridas. Yang e Jianei arrastaram seus corpos exaustos para dentro do avião e foram até Kylo sentindo pena. Eles não puderam salvar a equipe de exploração e estavam prontos para serem responsabilizados pela instituição de pesquisa, pois sentiram que não estavam à altura da confiança que haviam recebido. Um cara de óculos e parecendo alguém de posição elevada saiu do elevador e trotou em direção à dupla com o rosto cheio de esperança. Heróis, vocês voltaram. Ele parecia muito acolhedor. Desculpe, Sr. Cat, falhamos na missão, disse nele em um tom muito apologético. A expressão de Cat mudou. Eles estão todos mortos? Desculpe, eles estavam infectados. Não podíamos fazer nada. Yang Jian não conseguiu olhar para o rosto aflito de Cat. Não é sua culpa. Ver Cat tirando os óculos e esfregando os olhos fez a dupla se sentir ainda pior. Ney tirou a mala de metal e disse: a equipe de exploração nos pediu para garantir que isso fosse entregue a você. É um material importante que pode resolver o vírus da morte. Cat pegou a mala de metal e deu um toque suave. Suspiro. Gostaria que eles voltassem vivos. Esta é a realização deles, e nunca nos esqueceremos disso. Se formos capazes de fazer uma cura para isso, será nomeado após eles. A dupla não poderia concordar mais. Yang Jian suspirou e disse: eles são heróis. Não ser capaz de salvá-los é um arrependimento que vou lembrar para o resto da vida. Não se sinta assim. Seu trabalho duro não teria valido a pena se não fosse por vocês. Vocês fizeram o que podiam e não deveriam se culpar por isso. Se não se importa, gostaríamos de cuidar de suas feridas gratuitamente, disse Cat com apreço. Não precisa, não posso incomodá-lo mais. Quanto mais apreciação Cat demonstrava, mais tristeza a dupla sentia. Eles rejeitaram o convite e saíram com as costas retas. Cat empurrou seus óculos e observou a dupla sair. Ele então caminhou em direção a Anxial com um sorriso e disse: saudações, você tem algum negócio para a instituição de pesquisa? Anxial devolveu o sorriso e abriu a mala de metal, mostrando a Cat o coração mutante. Este é um coração infectado com o vírus da morte de um ser muito forte. Os olhos de Cat brilharam e ele disse com um sorriso ainda mais brilhante: por favor, me siga. Cat entrou no elevador e eles subiram até o 13º andar. Um longo corredor branco apareceu depois que as portas se abriram. Nas laterais havia muitos laboratórios experimentais com janelas de vidro. Alguns deles tinham pessoas que realizavam experimentos, alguns tinham máquinas e materiais e também havia alguns pesquisadores livres que estavam conversando no corredor. O 13º andar era um dos andares experimentais da Louis Research Institute 1. Enquanto ele liderava o caminho, Cat disse: o vírus da morte sempre foi um projeto muito importante em nossa pesquisa. Continuamos encontrando obstáculos e atingindo limites porque não temos suprimentos suficientes de materiais dinâmicos. Este coração é muito importante para nós.
podemos ser capazes de fazer uma droga com ele imediatamente. Como de costume, daremos a você uma dose quando estiver concluído, mas é claro, podemos trocá-lo por outra coisa se você quiser outras recompensas. Não há necessidade disso, eu quero a droga. Anxiao apontou para a mala de metal nas mãos de Kat que veio de Yang Jianed e disse, achei que você já tivesse o material. Bem, isso também é importante. Kat riu e não deu mais explicações. Eles pararam do lado de fora de um grande laboratório de experimentos biológicos. Por favor, espere aqui. Pessoal não autorizado não é permitido no laboratório experimental. Anxiao passou a mala para Kat, que então entrou com as duas malas e falou com alguém que parecia ser o supervisor do laboratório experimental. As malas foram abertas sobre a mesa. Dentro da outra mala estava um ovo branco. Anxiao não tinha certeza de que criatura era. Kat e o supervisor do laboratório falaram baixinho, mas com os sentidos LV55 de Anxiao, ele podia ouvir tudo o que diziam. O que aconteceu com a equipe de exploração? Todos mortos? Perguntou o supervisor. Sim, respondeu Kat. Os heróis não puderam salvá-los. Pelo menos o material é entregue. Não importa que tenham morrido, com esse coração, podemos fazer as drogas muito em breve. O que os heróis disseram? Eles sentiram que não podiam corresponder à nossa confiança. Empregar esses heróis é muito mais barato do que mercenários. Contanto que demos a eles um bom motivo, eles podem até fazer as coisas de graça. Me economizou um bom dinheiro. Você não foi descoberto, não é? Claro que não. Eles são estúpidos e ingênuos. Algumas mentiras, e eram facilmente tocadas e até quase choradas. Esses chamados heróis são os mais fáceis de convencer. Um pequeno elogio e apreciação os farão perder os sentidos. Eles pensaram que fizeram uma coisa muito honrosa ao partir. Quase caí na gargalhada. Não ofenda esses heróis. Faça o nosso melhor para construir um bom relacionamento com eles. Não se preocupe, dê-lhes uma boa impressão. Se houver alguma coisa perigosa, ainda podemos encontrá-la. Eles não nos rejeitarão, desde que lhes demos um bom motivo. Anxiao esperou calmamente sem mudar sua expressão. Kat terminou a conversa não muito depois. Ele voltou para fora da sala e disse com um sorriso educado, leva um dia para fazer a droga. Se você não se importar, podemos providenciar um quarto para você descansar, e o medicamento será entregue a você assim que for feito. Anxiao não se opôs. Eles pegaram o elevador para o andar residencial e Anxiao recebeu um quarto de hóspedes. Kat mencionou algumas áreas em que ele não tinha permissão para entrar e encontrou uma desculpa para sair. Anxiao verificou a sala em busca de câmeras e encontrou duas delas. Então pegou seu laptop e invadiu o sistema, controlou as câmeras em seu quarto e configurou o envelope. Ele então invadiu o banco de dados da instituição de pesquisa sem hesitar para olhar seus projetos de pesquisa. Codificação elementar, já estava no nível mais alto. Suas habilidades de hacker poderiam levá-lo através da maioria dos firewalls no planeta Aquamarine, exceto para as 6 nações, Organização Germinal, o núcleo da Darknet e algumas outras grandes organizações. Uma pequena instituição de pesquisa não poderia impedi-lo de forma alguma. Ele entrou com facilidade, sem disparar nenhum alarme, e ele poderia apagar seus rastros depois, para que ninguém pudesse descobrir que ele havia hackeado o sistema. Ele abriu o arquivo de projetos da instituição de pesquisa, e nomes apareceram na tela. Poção de lagarto verde, esteroide de touro selvagem, extração de garra de trovão, patógeno de placa de pedra. Muitos nomes eram drogas que os jogadores receberam em sua vida anterior. Depois de algum tempo, ele finalmente encontrou o projeto DA-Virus. Seu nome completo era DA-Virus Enlaçamento Agente. Em sua descrição detalhada, esse era um experimento que poderia aumentar as capacidades físicas de uma pessoa, e a instituição de pesquisa certamente não estava fazendo nenhuma pesquisa sobre a cura de que Yang e Jianei falaram. Os olhos de Anxiao brilharam quando ele clicou no teclado e ele plantou um programa. Capítulo 180, Roubo Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kat foi ao quarto de Anxiao no dia seguinte, carregando uma mala de metal. Ele colocou a mala sobre a mesa, deu um tapinha e disse, a droga foi completada. Quando Anxiao abriu a mala, um gás branco espesso escapou de dentro, e por dentro havia uma droga viscosa vermelha escura. Ele estendeu as mãos para tocá-lo e as informações apareceram na interface. Sublinhado DA-Virus Enlaçamento Agente,
Low Concentration 3,5%, um medicamento feito a partir de algum tipo de vírus de mutação genética. Sua essência pode ser utilizada em seres humanos com alta estabilidade. O consumo afeta, for mais um, diz mais um, chance de despertar, físico extraordinário. Observações: embora sua cor pareça produto da menstruação, não se preocupe, seu sabor também é. Sublinhado apenas baixa concentração, eles me deram aquele de menor qualidade, Anchial pensou enquanto fechava a mala. Estou satisfeito com isso, disse ele com um sorriso. Estamos ansiosos para nossa próxima parceria, respondeu Katy educadamente. Não há necessidade de olhar para frente. Eu quero comprar mais drogas, o que você tem em estoque? Nós fornecemos suprimentos a granel de longo prazo apenas para grandes organizações e clientes com habilidades. Se for um único cliente, especialmente um de origem desconhecida, infelizmente será bastante difícil. Esperamos que você possa entender. No entanto, podemos vendê-los a granel se você puder provar sua capacidade de comprá-los a longo prazo. Katy expressou suas dificuldades na medida certa e fez parecer que ele realmente queria concordar, mas não podia por causa das regras e regulamentos. No entanto, aos olhos de uma pessoa experiente como Anchial, isso foi obviamente feito de propósito, muito provavelmente para aumentar o preço. Anchial sorriu misteriosamente. Ele ajustou o colarinho e disse: permita-me me apresentar oficialmente, sou um diretor executivo da organização Germinal, Eisenberg. Katy ficou muito surpresa. Organização Germinal? Eles não deixaram o continente ocidental? Esse tal de Eisenberg é um oficial executivo secretamente ativo ou ele está mentindo? Perdoe-me por ser tão franco, mas sua identidade é muito suspeita. Katy deu 2 passos para trás e colocou a mão direita no bolso segurando o alarme. Se Anchial fizesse qualquer movimento suspeito, ele acionaria o alarme. Não precisa ficar tão nervoso, me dê um momento. Anchial entrou no banheiro com sua mochila. Por que ele está indo ao banheiro? Assim como quando Katy estava confusa, Anchial saiu vestindo Viper. O traje mecânico que parecia altamente avançado deu um choque em Katy. O que você? Anchial balançou os braços e disse pelo alto-falante do traje: este é o mais recente traje mecânico de unidade única inventado pela organização Germinal. Se seus olhos ainda funcionam, você deve ser capaz de ver a quantidade de tecnologia avançada usada nisso. Mesmo o laboratório experimental oficial das 6 nações não possui essa tecnologia. Você não precisa se preocupar comigo mentindo. Este é um projeto secreto de nossa organização e deve bastar para provar minha identidade. Katy abriu a boca ligeiramente. Ele sentiu que algo estava errado. Mas estou ciente de suas preocupações. Se você quiser encontrar um selo de organização Germinal no traje mecânico, sugiro que poupe esforço. Os tempos estão muito difíceis para nós e é muito perigoso ter uma boa reputação. Recebi total responsabilidade por este assunto, então se você quiser entrar em contato com um oficial de alto escalão. Perdoe-me por ser tão franco, mas sua posição não garante isso, Anchial disse em um tom sério. Ele quase acreditou nele mesmo. Katy hesitou e disse: preciso discutir com os outros funcionários de alto escalão. Ele caminhou para o lado e abriu seu laptop para entrar em contato com os outros funcionários de alto escalão. Todos eram supervisores de laboratórios de experimentos e ficaram surpresos com as origens de Anchial. Ele não pode provar, não é confiável. Você quer que ele grite eu faço parte da organização Germinal onde quer que vá? Acho que não há necessidade de ele mentir. Saberemos se ele é o verdadeiro negócio quando fizermos a troca. Faz sentido para mim. Mas cooperar com a organização Germinal parece um tanto perigoso. Anchial interrompeu a conversa e disse: qualquer negociação que fizermos será mantida em sigilo. Enquanto você e eu não contarmos a ninguém, ninguém saberá. Podemos até dar a você algum suporte financeiro para construir novas divisões em André. Os olhos de todos os funcionários de alto escalão no laboratório de pesquisa brilharam. André estava repleta de radiação, e muitos genes mutantes da flora e da fauna evitados por outros eram um tesouro para eles. Eles tinham ouvido falar da generosidade da organização Germinal. Em Maple, o governo era corrupto e eles estavam cansados disso. Parecia um plano bastante bom para mudar o ambiente. Mesmo que eles não mudassem sua sede, abrir uma divisão de pesquisa em André também foi uma ideia muito boa. Vamos tentar fazer um acordo.
Trago para a sala de exposição. Com a discussão chegando ao fim, Kat sorriu e disse: aceitamos a troca, Eisenberg. Por favor, siga-me. Vou mostrar os resultados da nossa pesquisa. Anchial acenou com a cabeça. Sem tirar o traje mecânico, ele seguiu Kat até o elevador, e eles desceram 2 andares. A sala de exibição de drogas parecia um depósito refrigerado visto do lado de fora. Kat digitou a senha e as portas se abriram. Dentro havia uma sala escura composta separada em 2 níveis conectados por uma escada de metal. Vitrines foram dispostas nas laterais das paredes, e dentro delas havia tubos de drogas de várias cores com etiquetas descrevendo seus nomes e resultados de testes. Todos os medicamentos continham produtos acabados com diferentes níveis de concentração. São produtos da nossa instituição de pesquisa. Quais deles a sua organização deseja? Kat disse com um sorriso. Anchial agiu como se estivesse olhando em volta e dissesse: cada um deles. Dinheiro não é problema. Contanto que você tenha o suficiente em estoque. A alegria encheu os rostos dos funcionários de alto escalão que estavam assistindo pela câmera. Essa era uma grande encomenda. Anchial ergueu as sobrancelhas. Mas terei que verificar seus efeitos primeiro. Kat abriu a fechadura com senha do mostruário, tirou uma droga e a passou para Anchial. Anchial leu as informações na interface. Era um remédio temporário. Consumi-lo concederia um bônus de resistência de mais 3 por 3 minutos. Depois de se certificar de que todas as drogas nessas vitrines eram reais, Anchial disse calmamente: vou precisar de uma grande quantidade. Kat recebeu comandos pelos fones de ouvido. Ele pegou um laptop, abriu a página de preços e disse com um sorriso: temos estoque suficiente. Depois de fazer o pagamento, essas coisinhas fofas serão suas. Anchial estreitou os olhos. Só farei o pagamento quando vir os produtos com os meus próprios olhos. Não se preocupe, somos apenas uma pequena organização e não temos coragem de ir contra uma grande organização como a sua. Não voltaremos atrás em nossa palavra e esperamos que você entenda nossas preocupações. De qualquer forma, acredito que essa é uma quantia insignificante de dinheiro para a sua organização, disse Kat com um sorriso no rosto. Parece que isso é o máximo que consigo mentir. Os olhos de Anchial brilharam. Ele não tinha intenção de pagar. Ele colocou a arma contra a testa de Kat antes que pudesse reagir e disse: este é o meu pagamento. Pá! O laptop caiu no chão com um estrondo. A sensação ameaçadora da boca da arma fez Kat tremer toda. Você é um falso. Anchial não respondeu. Ele atirou na vitrine, mas o vidro era prova de balas. Ele apenas rachou, mas não se estilhaçou. Bem longe, na sala de vigilância, os oficiais de alto escalão ficaram chocados. Ele quer roubar nossos produtos acabados. Felizmente, nós o trouxemos para a sala de exposição, onde há sistemas de segurança. A porta de metal da sala de exposição fechou-se bem e as vitrines voltaram para as paredes, sem deixar rastros. A sala ficou vazia e o teto se moveu para o lado, revelando 3 fileiras de armas que cobriam toda a sala. Anchial e Kat estavam sob as armas. A voz orgulhosa de um oficial de alto escalão soou do alto-falante. Não esperava isso, não é? Suspeitamos de suas origens desde o início. Agora que sua vida está sob nosso controle, você não tem escapatória. Só temos que apertar um botão, e você estará morto. A menos que você queira saber quantos segundos essas armas vão levar para transformá-lo em uma poça de sangue, largue as armas, tire o traje mecânico e fique de joelhos. Então diga-nos sua verdadeira identidade, origem e quem o enviou.